nós vamos falar um pouco hoje sobre a conversão. E é interessante, né? Conversão dramática de Paulo, né? O título já enfatiza aqui como se dá essa conversão daquele que seria o apóstolo Paulo, né? E essa aula é muito interessante, não só pela questão histórica, dentro daquele contexto que a gente já está estudando, caminhando no livro de Atos, né? Dos personagens que vão sendo apresentados, ou seja, Paulo agora vai começar a entrar em cena e ele vai dominar boa parte, ele e Pedro vão dominar boa parte do livro de Atos, né? Do que eles fizeram. Pedro, especialmente ali com os judeus, e Paulo, ele vai começar a evangelizar os não-judeus, né? Os gentios. Hoje, basicamente, vai ser em cima do capítulo 9. Capítulo 9, 27, diz assim: Então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo havia visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Então esse é o texto aí, texto-chave para a gente caminhar. Eu quero começar perguntando para vocês, quando a gente fala de apóstolo Paulo, sem olhar para a revista, tá? O que vem à sua mente? O maior missionário da história? As cartas do Novo Testamento, né? De 27 livros do Novo Testamento, 13 são dele. Que mais, quando fala de Paulo? Mesmo na prisão, mandando carta de ânimo para a igreja, né? A gente precisa ser informado, ler na carta, pegar o detalhe de que ele estava na prisão, porque pelo conteúdo a gente não detecta que alguém está preso, né? Que não passa amargura. Sim, sofrimento. Ele causou sofrimento, né? Mas ele também recebeu muito sofrimento também, né? Foi até meio que profetizado isso aí. Meio não, né? Foi. Então, vocês já percebem aqui que não dá para a gente falar do movimento cristão na sua totalidade sem falar do apóstolo Paulo. Tá? É principalmente por ele que nós temos a doutrina do Novo Testamento. Ele foi o primeiro teólogo da igreja. Jesus, pensando em termos judaicos, Jesus como rabi, como mestre, né, judeu, ele deixou o ensino incompleto. E ele não deixou escritos. Geralmente um rabi deixaria escritos e deixaria um ensino bem mais completo. Jesus teve uma missão muito específica. O ministério dele durou 3 anos. E quando ele ressuscita, há esse esforço para escrever tudo o que aconteceu, para organizar, mas aquilo que Jesus ensinou tinha que ser sistematizado, certo? Tinha que ser colocado em teologia. E um dos principais que fez isso, claro, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. Tá? Ele é o primeiro grande teólogo da igreja. Conforme seu testemunho pessoal em Gálatas 1,14, ele era uma pessoa intensamente religiosa desde a sua juventude. Ele era de família judaica, pertencente à tribo de Benjamim. Ele veio da cidade de Tarso, uma cidade importante da Sicília, uma região ali ao norte de Israel. Mas Paulo também era cidadão romano. Ele herdou isso, talvez, da família, né? A família fez algum favor para o Império Romano, melhor dizendo, algum parente prestou serviços e ele recebeu essa cidadania, né, em recompensa. Paulo era uma pessoa erudita, certo? Paulo era muito bem instruído. A gente não precisa fazer muito esforço para ver isso, basta ler uma das cartas do Novo Testamento do apóstolo Paulo, se você já se deteu em ler. Inclusive, o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,15, Pedro comenta que Paulo escreve coisas difíceis de entender, que muitos deturpam. Né? Então já havia esse problema lá. Né? O apóstolo Paulo estudou com o famoso rabino fariseu chamado Gamaliel, tá? E o ofício dele, quer dizer, a profissão dele era fazedor de tendas que eram usadas em viagens, nas peregrinações, nas guerras, enfim. E tem, por fim, a questão do nome de Paulo, né? E aí você pergunta, é Saulo ou é Paulo? E você vai ver que a gente vai falar hoje Saulo, né? Mas não está errado, porque Saulo vem de Saul, né? Homenagem ao rei Saul, e era o nome dele hebraico ou aramaico na comunidade judaica de Jerusalém. Chamava ele de Saulo. Mas Paulo vem de Paulus, pequeno, e essa é a forma romana do seu nome.
E é interessante que, a partir de Atos 13, a partir do capítulo 13, Atos, versículo 13, Saulo começa a ser chamado de Paulo. Sem muita explicação. Começa lá, Paulo, né? Então, é assim que nós conhecemos hoje, né? A gente fala Paulo e não Saulo. Mas as duas formas estão corretas, e é muito provável que Paulo usasse também Saulo, dependendo onde estava, no contexto onde estava, né? As duas formas são corretas, e você já fica aí, me adianta o perdão, se eu também fizer esta confusão aqui, né? Chamar Saulo de Paulo e Paulo de Saulo, você já sabe que é a mesma coisa. Ok? Vamos começar então com os pontos que a revista nos coloca, e esses pontos eles são em ordem cronológica aí com os versículos, tá? E Atos 8, de 1 a 3, a gente começa esse primeiro ponto da revista. Saulo, o perseguidor dos crentes. E ali tem a ver com aquela imagem que eu coloquei ali, né? Lá ao fundo, Estevão sendo apedrejado, e você vê o que seria Saulo aqui na frente, guardando as roupas, né? Os pertences do pessoal que estava apedrejando Estevão. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão, e choraram muito por causa da sua morte. Porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, e os jogava na cadeia. Então esse é o quadro, lá no capítulo 8, do resumo do que Saulo fazia, né? Saulo estava consentindo na morte de Estevão, e diz aí que ele se esforçava por acabar com a igreja. Então se lembra, a gente falou do diácono Estevão aqui, o primeiro mártir. Saulo estava lá guardando as roupas das pessoas que iam apedrejá-lo. Ele ficou aprovando tudo aquilo. Pois bem, o que nós vemos aqui no capítulo 9 e nesse capítulo 8, nesse trechinho, é que Saulo não tinha mudado desde a morte de Estevão. Ele estava com a mesma condição mental de ódio e preconceito contra os cristãos. E quando o assunto era perseguição dos cristãos, gente, aí entra o que a Eliana falou, né? Ninguém ganhava de Saulo. Tá? Naquela época, quando o assunto era quem que persegue mais os cristãos, Saulo estava no top 10, né? Provavelmente o primeiro. Né? O primeiro que mais perseguia, ninguém fazia concorrência a Saulo. Era um comportamento quase maníaco contra a igreja. Ele, diz aí as referências bíblicas, né? Perseguia os crentes até a morte. Ele votava no sinédrio a favor da pena de morte deles, então ele levava para o sinédrio julgava, né, os cristãos por heresia, e ele estava lá para votar para que fosse morto. Caçava. Ele punia os crentes nas sinagogas e até mesmo castigava-os de cidade em cidade. Ele obrigava os crentes a blasfemarem o nome de Jesus por medo de tortura ou por medo da morte. Então ele chegava e falava, você vai negar Jesus ou não? Porque aqui tem uma tortura te esperando ou morte. E ele obrigava muitos a blasfemarem, a falarem, a negarem a Jesus, né? Isso aí está em Atos 26, 10 e 11, ele mesmo confessa lá na frente, né? E nisso tudo, nessa perseguição que Paulo empreendeu, ele foi muito bem sucedido. Ele foi muito bem sucedido, porque a igreja começou a fugir de Jerusalém. Lembra que até agora no livro de Atos estava tudo em Jerusalém, tudo bonito, o Espírito Santo foi derramado, coisas acontecendo, milagres, e agora estava todo mundo fugindo em massa de Jerusalém. Tudo aquilo que a gente viu no livro de Atos já não está acontecendo mais. Não havia mais pregações e maravilhas lá no pórtico de Salomão, não havia mais multidões nas ruas para esperar só passar a sombra de Pedro e serem curados, né? Pedro e João. Não havia mais reuniões na casa de Maria, mãe de João Marcos. Provavelmente aquela distribuição pública que gerou a criação do pessoal dos diáconos, né, que a gente chama hoje, provavelmente essa distribuição pública das viúvas, dos mantimentos, não podia haver mais. Então, se tinha cristão reunido em Jerusalém, eles estavam agora reunidos em pequenos grupos, escondidos, de portas fechadas e com medo dos judeus. Essa era a realidade agora. Perseguição. Mas Saulo, ele não se dá por satisfeito. Porque ele percebe que os cristãos fogem de Jerusalém, né? E ele vai para onde? Ele vai para a cidade que ele achou que a maioria dos cristãos foi, ou parte dos cristãos foram. Ele resolve ir para Damasco. Então, se não tem crente aqui em Jerusalém, pensou Saulo, eu vou atrás deles agora, onde eles estão.
E vamos ler Atos 9, 1 e 2? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Então Paulo resolve, vou sair daqui e vou para Damasco. Só que ele fez uma coisa antes. Ele passa lá no sumo sacerdote e ele pega documentos. Por quê? Ele queria deixar a coisa mais desburocratizada, né? Então o que ele faz? Ele consegue os documentos necessários para trazer os cristãos fugitivos de volta para Jerusalém. Ou seja, era uma carta de extradição. Ele chegava nas sinagogas e falava, estou com a autorização do sumo sacerdote para pegar esses cidadãos e levar lá para Jerusalém para serem julgados. Quer dizer, na cabeça de Saulo, agora ninguém escapava. Ele ia fazer o limpa, né? Desse primeiro ponto, a gente pensa em algumas coisas aqui para a gente refletir, né? Em primeiro lugar, gente, você já pensou na questão do o quanto é perigoso o fanatismo? Porque é exatamente isso que Saulo faz. Ele é fanático. E essa atitude de Saulo perseguir os cristãos mostra bem o perigo do fanatismo. O que é o fanatismo? Alguém consegue explicar o que é fanatismo? Qual que é a diferença de um crente assim, crente de verdade, e de um fanático? Para o ateu não tem, né? Mas a gente tem que saber. Sim. E isso jogado na religião, fanatismo é sinônimo de excesso. Exagero. Né? Fanatismo, gente, é exagero. E é um exagero tão grande que a pessoa começa a agir contra os princípios que ela defende. Né? Então, a pessoa é tão religiosa, e tão crente, e tão Deus é amor, e tão tal, que ela começa agora a chicotear ateu. Ela começa a ir contra todo mundo que fala a fé dela, ela começa a ser intolerante, ela começa a ser agressiva, ela começa a ser intrometida. E aí, ela gera um efeito contrário, né? Na pessoa que não é convertida, né? É uma obsessão. Por exemplo, eu soube de uma história de um adolescente na escola que falou que era ateu, né? Se é que sabe o que é ser ateu, né? Porque às vezes adolescente fala as coisas, nem ele entende direito. Aí todos os colegas cristãos da escola chegam, vai com Deus, né? De fora, né? Ficam brincando, vai com Deus, né? Amém. Ficam provocando, instigando, né? Aí eu fico pensando, né? Essa menina que falou que era ateia, qual que é a impressão que ela vai ter desse pessoal que se diz seguir um Deus de amor? Né? Qual que é a impressão? Ela pode muito bem olhar e falar, eu posso ser ateia, mas vocês também não seguem a Jesus, pelo que eu estou vendo, né? Porque Jesus não pregou isso, essa intolerância. Então o fanatismo tem a ver com isso. Fanatismo geralmente desemboca em histeria, que é descontrole emocional, violência, intolerância, indiferença e crítica impiedosa. E muitas vezes, sabe o que é legal? Ou melhor, sabe o que é curioso e contraditório? Tudo isso em nome de Deus. A pessoa violenta, faz uma violência contra a outra em nome de Deus. Tá? Então a fé em Jesus Cristo, ela não nos fanatiza, ela nos liberta, ela nos conscientiza, ela faz com que nossas ações sejam marcadas em amor e não por paixões desenfreadas. Tá? Essa é a fé em Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a nossa própria fé ou a nossa própria religião não ser impedimento, né, para a gente alcançar as pessoas. Porque Paulo fazia isso. Paulo ele não fazia, vamos dizer assim, a serviço do diabo. Ele achava que era serviço de Deus. Ele mesmo vai dizer, eu fiz isso achando que eu estava fazendo algo para o reino de Deus, para o judaísmo, para o Deus dos judeus. Ele fala assim. Né? Foi uma ignorância que ele fez. Então, quando ele fazia em nome de Deus. Tá? Então, é uma coisa para a gente refletir, né? O perigo do fanatismo. E Saulo mesmo, ele confessa isso, ele reconhece isso e, pelo que a gente vê nas cartas, ele carregou um profundo peso na vida dele por ter perseguido a igreja. Né? Ele mesmo se considerava o menor dos apóstolos. Ele achava que ele não merecia.
era a graça de Deus mesmo, porque ele foi um espinho na vida da igreja, né? E isso ajudou ele também, que a Sori estava falando, né? A aceitar os próprios sofrimentos que ele teve também, como uma espécie até de tipo, eu fiz, então eu também mereço ter, né? Não que isso pagasse pecados, longe disso, né? Mas no sentido de que ele impôs sofrimento e ele aceitou também isso, né? Ele aceitou, encarou e foi até o fim, né? Então, a gente pensar nisso aí, tá? E também a questão da perseguição, né? Hoje em dia a gente está aqui reunido, mas tem muito lugar do mundo onde cristãos se reúnem escondidos, né? E é importante a gente orar não só pela igreja perseguida, mas pelos que perseguem a igreja. Porque, como Saulo, eles podem se converter, né? Ou podem ser convertidos. Mas vamos para o segundo ponto? Saulo, então, pega os documentos e vai com os documentos em mãos. Ele também tem alguns companheiros, que também são perseguidores, e eles vão, literalmente, como já foi dito aqui, caçar os cristãos de Damasco. E vão indo para Damasco com documento, vão fazer a limpa em Damasco. Mas quando estava no fim da sua viagem, mais ou menos uns 240 quilômetros ali perto de Damasco, já pertinho de Damasco, já tinham viajado isso, algo aconteceu que iria inverter completamente os fatos. Vamos ler o que aconteceu? Atos 9, do 3 ao 7. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Chegando a Damasco para caçar os cristãos, Saulo foi cercado por essa forte luz. E nesse momento ele caiu. Aí tem um pessoal que fala, né? Será que ele caiu do cavalo? Né? É uma discussão assim que não, não leva a nada, né? Mas provavelmente não, né? O judeu tradicional não andava a cavalo. Então, mas se ele caiu do cavalo ou não, importa que ele caiu. E ali ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo ressuscitado. E foi um encontro singular e foi um encontro definitivo. Jesus faz uma pergunta e uma afirmação a Saulo. Você percebeu? E tanto na pergunta quanto na afirmação, Jesus questiona o caráter perseguidor de Paulo. Paulo, por que você me persegues, né? Eu sou Jesus ao qual você persegue, tá? E aqui a gente já entra no primeiro aspecto interessante para a gente pensar, né? Porque para alguém se converter ou converter-se ao cristianismo ou a Jesus, o primeiro passo é o quê? Arrependimento. É entender que está em pecado. E Jesus já deixa claro para Paulo: você está perseguindo. Você está em pecado. Você está achando que está fazendo as coisas para Deus, mas você está em pecado, né? Então já trabalha essa questão com Paulo. Outro detalhe é que Jesus pergunta, aliás, Jesus não pergunta assim: por que você está perseguindo a igreja? A pergunta de Jesus é interessante, por que você me persegue? Tá? Ou seja, quando Saulo perseguia e castigava a igreja, ele estava perseguindo quem? O chefe da igreja, o próprio Senhor Jesus. E essa também é uma aplicação interessante e importante para nós. É um aviso que tem que levar a sério. Quando alguém persegue uma igreja, não está perseguindo a igreja. Está perseguindo a quem? Jesus. A quem essa igreja trabalha. Né? Que nenhum de nós nunca caia nessa, né, de perseguir igrejas, comunidades que são sérias e tudo mais, e ficar se colocando contra. A gente tem que tomar cuidado. Né? E os poderosos também têm que tomar cuidado, porque não persegue a igreja, persegue o Senhor da igreja. Muito bem, quando Saulo se levanta, tem um problema. Ele está cego agora. Né? Vamos ler Atos 9, versículo 8 e 9. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Pense um pouquinho na situação de Saulo agora comigo.
tá? A situação dele estava confortável? Como é que ele chega em Damasco? Não, antes. Como é que ele estava chegando? Ele era o Saulo, que ia caçar os cristãos, chicote na mão, tô com os documentos, né? A mala cheia de documento lá, falei, vou prender todo mundo. E agora, gente? Agora, aí a gente aprende uma coisa, né? Que uma pessoa orgulhosa, às vezes, precisa perder algo importante para perceber o quão frágil sua vida é, né? E aquele que arrastava cristãos da sua casa, é ele que agora precisa ser conduzido para não cair. Ele precisa dar mão para alguém agora, para alguém levá-lo, né? Aquele Saulo vitorioso, perseguidor, conquistador de discípulos, ele era agora ele estava frágil, ele estava vulnerável. E dessa forma, Saulo entra em Damasco de uma maneira completamente diferente daquela que ele tinha imaginado. Ao invés de arrastar homens e mulheres conduzidos à prisão, ele mesmo é conduzido, humilhado, afligido, cego, e ele entra como prisioneiro de Cristo. E o orgulho daquele fariseu, ele é jogado no pó. A fúria daquele perseguidor foi contida. E o leão virou cordeiro. Vocês percebem como é que é a conversão? Como é que quando Deus olha e fala, não, peraí, vamos inverter o jogo, né? E aí a gente pensa numa coisa aqui na conversão de Paulo, ou Saulo. Salvação, gente, realmente é pela graça. Pelo que a gente conversou até agora aqui, e assim, a gente vê as coisas muito resumidas aqui, né, pelo nosso tempo e tal. Mas você sabe que você pode se aprofundar e pesquisar mais. Mas pelo pouco que a gente estudou, você acha que, humanamente falando, Saulo merecia ser salvo? Saulo merecia ser salvo? Humanamente falando, não. Mais um pouquinho, Saulo merecia ser apóstolo? E eu gostei da sinceridade da Sueli, né? Não. Não. Gente, não. Não merece. Assim como a gente também não. Não vamos ficar muito por cima de Paulo aqui também, né? Saulo não merecia. A gente também não. E essa é uma coisa fantástica quando a gente pensa na graça de Deus, porque você olha para um sujeito que nem Saulo e fala, nossa, vai ser salvo, e ainda vai virar líder de igreja, e ainda vai escrever as cartas do Novo Testamento, e você fala, não. Mas é muito interessante isso, porque mostra para a gente como a graça de Deus é muito maior que a nossa perspectiva, né? Então você veja, guarde isso no seu coração. A graça de Deus sempre é maior que a nossa perspectiva. Quando você vê alguém que você fala, não, esse aí não se converte. Esse aí vai para o inferno dando risada ainda. Porque tem gente assim, né? Parece que está indo, não, eu estou indo mesmo dar risada para você. Então, a gente tem que orar sempre pelas pessoas, gente, até por aqueles que são os piores. E orar não porque a gente, né, não na nossa perspectiva, porque nós somos humanos. A gente tem que orar sempre pensando que a graça de Deus é suficiente para perdoar e para salvar o pecador. Porque de um lado a gente fala que Saulo não merecia, mas que ganho para o cristianismo foi esse homem convertido, gente. E que choque nas sinagogas, esse sujeito entrando e começando a pregar o evangelho. Né? Foi a mistura de escândalo com milagre, foi um alvoroço santo que esse homem causou, né? Muito bem. Romanos 5:20 diz assim, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A gente nunca esqueça disso. A gente vai falar mais disso hoje à noite, né? Sobre a graça de Deus. Muito bem. Saulo entra lá e aí temos o terceiro ponto. Saulo e Ananias, a recepção da igreja. Quando Saulo entra em Damasco, ele é levado à casa de um homem chamado Judas, em Damasco. Você sabe que essa cidade de Damasco existe, e essa suposta rua direita existe. Agora, não sei se a casa é aquela, né? Mas se você for para Damasco, você pode conferir a rua onde Saulo ficou lá. E ali Saulo ficou 3 dias hospedado, cego, sem comer ou beber. Nesses 3 dias, de acordo com Atos 9:11, ele passou orando, tá? Ou seja, você percebe que agora Saulo tinha um novo relacionamento com Deus,
né? Ele já passa orando, entendendo. Enquanto isso, no outro lugar da cidade, né, a cena agora, o filme vai para outra cena, mas que está acontecendo ao mesmo tempo. Deus fala com um homem chamado Ananias, um cristão de Damasco chamado Ananias. Vamos ver o que Deus falou para ele? Atos 9, de 10 a 15. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias? Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Gente, vocês não pensam como é extraordinário o fato de que Ananias, que provavelmente Saulo iria prender e levar à morte, tivesse sido instrumento de Deus na vida de Saulo? E você pode ver que o texto lido, o Ananias mesmo ficou desconfiado, né? Aí ele dá um diálogo lá com Deus, né, na visão, viu? Senhor, é ele mesmo. Porque assim, esse sujeito, ele é famoso, ele está no top 10 dos perseguidores aí, todo mundo sabe quem é ele, o pessoal tem até arrepio quando fala o nome dele, e Deus falou, não, é ele mesmo. Né? Ele vai ter um amplo ministério nas nações, ele vai falar para reis, ele vai falar para o povo de Israel. E aí foi exatamente isso o ministério de Paulo. Né? Paulo, entre os discípulos, foi o que mais falou diante de imperadores, governadores, argumentou, né? Defendeu o evangelho. E Ananias, então, se dirige onde Saulo está hospedado, e ali ele acolheu o recém-convertido. Eu acho incrível as palavras de Ananias, né? Ele fala o quê para Saulo? Aí, tá vendo? Bem feito, né? Veio aqui. Aí, tá cego, né? Vou te dar uns tapas agora, mas você não tá vendo, você não sabe quem deu. Não, ele fala, Saulo, meu irmão. Né? Olha que atitude, né, gente? Saulo, meu irmão. E quando Ananias ora para o Saulo, essa primeira imagem mostra isso, né? Ananias orando, impondo as mãos. Saulo volta a ver. Ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, e assim que ele se fortalece, ele começa a comer de novo. Adivinha o que ele vai fazer? Agora ele é missionário. E o homem que ia sair caçar crente em Damasco, começa a caçar almas para Jesus. Né? Agora num sentido bom. Olha o que ele faz em Damasco. Atos 9, do 19 a 22. Depois ele comeu alguma coisa, e ficou forte como antes. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados, e perguntavam: Não é este homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava, de que Jesus era o Messias, eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Então todo mundo sabia que Saulo tinha vindo de Jerusalém para acabar com os cristãos, para acabar com o cristianismo. Então você imagine a surpresa dos judeus. Porque Saulo tinha entrada, gente, garantida nas sinagogas. Ele era conhecido, ele entrava na sinagoga, todo mundo ficava quieto. Ó, Saulo está aqui. Deixa ele falar. Agora imagine a surpresa dos judeus. Em vez de Saulo começar a falar alguma coisa contra o cristianismo, Saulo agora começa a falar do Antigo Testamento e começa a explicar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Você imagine a cabeça dos judeus. Peraí, o que aconteceu? O que houve com esse homem? Né? E diz o texto aí que ele pregava com coragem e ousadia. E não é à toa que os judeus agora... A perseguição que Paulo empreendia, ele começa a sofrer essa perseguição agora. E diz o texto mais adiante que os cristãos de Damasco,
as autoridades de Damasco colocaram guardas na porta da cidade, para a hora que Saulo saísse, matassem, né? Mas aí os cristãos tiveram que colocar, aquela imagem mostra bem, né? Por uma janela da muralha desceram Saulo num cesto amarrado numa corda. Olha como é que ele teve que sair de Damasco. Tá? E isso nos leva ao último ponto. Então, essa foi a recepção da igreja, né, para Saulo. Mas esse ponto está ligado com o próximo, e é com esse que depois que eu quero fazer a aplicação com vocês. O último ponto nosso, Saulo e Barnabé com os apóstolos em Jerusalém. É bom saber aqui o seguinte, tá? Quando a gente fala de cronologia bíblica, a gente quer colocar as coisas em ordem cronológica, às vezes a gente tem algumas opções dos autores bíblicos que eles pegam o que é mais importante para colocar naquele livro. E, de repente, a gente descobre um outro detalhe no outro livro da Bíblia. Aí a gente tenta montar a cronologia. Mas são pedacinhos. Então, acredita-se que, antes de ir para Jerusalém, ainda, Saulo vai passar um tempo na Arábia. Tá? Ele vai falar isso em Gálatas 1,17. Ele fala isso. Né? Lucas não achou importante colocar isso no livro de Atos. Mas essa permanência na Arábia, ela se encaixa em algum lugar no capítulo 9, entre o versículo 21 a 26. Tá? Então, nesse meio tempo, ele ficou na Arábia, acredita-se que mais ou menos 3 anos. Mas isso tudo, desse tempo que ele ficou lá, a gente não sabe, né? É conjectura, ou seja, especulação. Bom, depois disso ele vai para Jerusalém e ele se depara com o mesmo tipo de rejeição que ele tinha enfrentado em Damasco. E aqui eu quero lembrar uma coisa importante para você, porque naquela época, gente, não tinha internet, né? Óbvio, né? Não tinha televisão, não tinha telejornal, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram. Ninguém sabia onde Saulo estava, em Jerusalém. Ninguém sabia quando ele ia voltar. E ninguém sabia se ele se converteu ou não. Saulo não foi no programa da Ana Maria Braga de manhã, tomar um café da manhã, dizendo, gente, sou agora um novo homem. Né? Quero transmitir aos cristãos aqui da igreja, aqui em Jerusalém, que estamos indo para aí essa semana, e sou um outro homem. Está aqui o Ananias, fiquei hospedado na casa dele, Judas aqui, que também fiquei aqui, hospedado na casa dele, Ananias veio, orou, e Ananias pega o microfone, sim, ele recebeu o Espírito Santo, igreja, fique tranquila. Não teve. Então, quando Saulo chega em Jerusalém, qual que a última imagem de Saulo? É aquele que saiu, o perseguidor. E aí entra uma outra pessoa. Depois a narrativa da descida do Espírito Santo, fala da que a igreja vivia em comunhão, estavam doando terrenos para cuidar dos mais pobres. Ali já tem uma citação sobre Barnabé, que ele doa um terreno. E depois entra Ananias e Safira. Então não é a primeira vez que ele aparece. Né? E ele foi crucial para que Saulo fosse aceito no meio cristão. Vamos ver a narrativa bíblica? Atos 9, 26 a 31. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e, pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito. Então, uma vez que ele chegou em Jerusalém, ele enfrentou a mesma rejeição, né? Mas Barnabé recebe, olha, ele dá o voto de confiança a ele, é convertido, a gente tem que recebê-lo. Eu gosto dessa imagem aqui, né? O Barnabé atrás, supostamente seria Saulo, e o pessoal na frente tudo meio assim, né? Coçando a cabeça, né? Tipo, ih, olha quem tá aí, né? Como diz o tatinguense, né? Ixi, como é que nós vamos fazer com esse homem agora, né? Deixa ele pregar então, né? E Saulo começou a pregar, né? E logo começou a ser perseguido. Ele discutia com os judeus que eram
fora de Jerusalém, né, que eram estrangeiros, aí os helenistas, que o texto diz, e ele foi perseguido novamente. E aí ele teve que ser enviado secretamente, de novo, para a região de Cesareia e depois para Tarso, onde ele veio, né? E ele ficou lá vários anos, não sabemos quantos anos foi, tá? Que ele ficou lá, mas esses anos que Saulo se retira, os teólogos acreditam que foi o tempo que Deus foi mostrando para ele a teologia, né? Tudo aquilo que ele ia colocar nas cartas, foi amadurecendo ele, né? Nas revelações, naquilo tudo que ele ia colocar. E é interessante que você vê no versículo 31 um resuminho. Em toda a região da Judéia e Galileia, a igreja estava em paz. Pode falar. Dá para a gente falar que a conversão de Paulo arrefeceu a perseguição, que ele era tão importante para a perseguição que o momento que ele parou de perseguir, a igreja encontrou a paz? Acredito que sim, né? Esse texto está aí por dois motivos. Lucas é o editor do livro de Atos, então ele está contando narrativa, ele tem as fontes dele, e daqui a pouco ele fala como editor. Lá no finalzinho ele coloca um sumário da igreja, e a igreja crescia, e a coisa estava andando. Essa é a nota de Lucas no texto, né? É a nota de editor dele, dizendo, mas ela está aqui exatamente, eu acredito por isso, né? A perseguição não acabou, mas ela arrefeceu. Tem uns teólogos, eu vi um que afirma uma coisa interessante, mas aí também é especulação, que me parece que, na época, algum governador romano tinha instituído um tipo de culto, e os judeus mudaram o foco, né? Esqueceram um pouco do cristianismo, né? Então, mas isso aí já bate com cronologia e tal, então pode ser que isso também contribuiu para a coisa dar uma esfriada. Mas aqui, pelo que a gente vê na Bíblia, sem dúvida, trouxe um momento de paz para a igreja. A gente vai ver depois que não durou muito, né? Muito bem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui aplicando esses dois pontos para a gente terminar a nossa aula, tá? Nós precisamos na igreja, de gente como Ananias e de gente como Barnabé, né? A gente tem muito a aprender com eles. Se a gente quer ser uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que receba as pessoas, a gente tem que olhar para esses dois irmãos, Ananias e Barnabé, né? Gente que receba o novo convertido com amor e aceitação. Porque muitas vezes a gente ora, Senhor, traz mais gente para a igreja, faz a igreja crescer como em Atos. Mas às vezes a igreja recebe, Deus traz, mas a igreja não... O visitante entra e sai como se fosse agente secreto, né? Ninguém vai conversar com ele, ninguém recebe ele, ninguém tem o bom senso de ir lá, conversar um pouquinho, dar atenção. E a gente precisa ter esse cuidado, tá? Não é só um convertido chegar à igreja. O novo convertido, a pessoa que chega na igreja, ela precisa ser acolhida, tá? Ela precisa ser acolhida, precisa ser abraçada, ela precisa sentir que ela está ali, que vai ser aceita. E depois de acolhida, ela precisa ser integrada. Ela precisa começar a ser integrada na igreja. E isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, gente. Parece uma coisa, mas isso é óbvio, pastor. Gente, mas é no óbvio que a maioria das igrejas falham. A maioria das igrejas aí que vão ficando mais velhas, mais tradicionais e vão passando os anos, elas esquecem a necessidade de tratar bem quem vem de fora, vira um grupinho e não cresce. Então, isso é uma coisa que sempre tem que estar no coração da gente, né? Integrar. Lembrar do exemplo de Ananias e Barnabé. Bom, vamos concluir então, né, a nossa aula no horário. Gente, é difícil imaginar como teria sido o cristianismo no primeiro século se Saulo não tivesse convertido. Tá? Saulo foi uma das testemunhas mais importantes da igreja primitiva. Foi por meio do apóstolo Paulo que o cristianismo se tornou distinto do judaísmo. E a conversão de Saulo ensina algumas lições, está aí na conclusão da revista, né? Nós devemos orar pelos cristãos que são perseguidos. Nós devemos ser testemunhas também do evangelho, isso mostra a nossa temperatura espiritual. Nós aprendemos aqui que vivenciar a conversão genuína implica em mudança de vida, a mudança que Saulo experimentou. E nós devemos imitar Ananias e Barnabé e nos empenhar para receber esses novos convertidos que chegam na igreja.